Nos últimos tempos, vemos crescer nas redes sociais uma tendência preocupante. Pais expondo seus filhos em situações de constrangimento ou medo, apenas para gerar likes e engajamento. À primeira vista, pode parecer algo inofensivo, apenas uma brincadeira. Mas quando analisamos à luz da educação parental e da neurociência, percebemos o quanto essas práticas deixam marcas emocionais e profundas nas crianças. Exemplos como empurrar a cabeça do filho no bolo na hora do parabéns, bater em um ursinho de pelúcia para mostrar o que vai acontecer se ela desobedecer, ou ainda deixar a criança sozinha no quarto e sair correndo, são atitudes que podem até arrancar risos de quem assiste, mas geram medo, insegurança e confusão na mente da criança que vivencia. É importante lembrar que os pais são a primeira referência de segurança, amor, acolhimento na vida de um filho. Quando essa base é usada como palco de humilhação ou ameaça, a criança aprende a desconfiar de quem deveria ser seu porto seguro. O recado silencioso que ela recebe é: eu não posso confiar, porque quem deveria me proteger também pode me expor ou me ferir. Essas experiências não são apenas passageiras. O cérebro infantil em desenvolvimento registra emoções com intensidade. O riso dos adultos diante da dor ou medo dela pode se transformar em sentimentos de abandono, rejeição e até em problemas futuros como ansiedade, baixa autoestima, dificuldade em confiar nas pessoas e relacionamentos fragilizados. Além disso, a criança não tem maturidade para entender que aquilo foi só uma brincadeira. Para ela, o medo é real, o susto é real, a sensação de desamparo é real. Por isso, minimizar o impacto dessas ações como algo engraçado é um erro grave. O papel dos pais não é entreter uma plateia virtual às custas do bem-estar emocional dos filhos, mas ser o alicerce que garante confiança, respeito e afeto. A infância é o momento em que a criança constrói sua visão de mundo e de si mesma. Quando essa fase é marcada por práticas que ridicularizam, amedrontam ou desvalorizam, o preço emocional pode ser alto e prolongado. Portanto, é urgente refletirmos: vale a pena mesmo trocar a segurança emocional do seu filho por curtidas passageiras na internet? A verdadeira herança que os pais deixam não está nos vídeos virais, mas na certeza de que seus filhos se sentem amados, protegidos e respeitados em todos os momentos. Olá, tudo bem com você? Muito bom estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre assuntos importantes para a nossa família, principalmente para a criação dos nossos filhos. Bom, vocês viram aí nessa introdução vários problemas que andam acontecendo por causa do mundo digital em que nós vivemos, né? Vemos vídeos viralizando e risadas, mas à custa de quê? Da humilhação dos nossos filhos? O que será que isso causa na vida dos nossos filhos? Será que não tem problema nenhum ficar rindo deles com situações vexatórias e humilhantes na frente das pessoas? Tudo em troca de curtidas e viralização? Olha, infelizmente eu estou percebendo que as pessoas estão perdendo um pouco a mão em relação a isso. Nós estamos provocando um estresse tão grande na cabecinha dos nossos filhos com esse tipo de atitude, e não é só quem faz os vídeos, mas também quem assiste, quem curte, quem ri daquela criança. Eu sou Angélis Ariadne, trabalho com isso, trabalho com educação parental, educação emocional, trabalho também com violências e traumas, principalmente o abuso sexual na vida da criança. E a gente tem mostrado para vocês alguns problemas que nós andamos enfrentando por causa desse mundo que nós vivemos hoje. E nós vamos conversar sobre isso, nós vamos falar
O que esse tipo de atitude causa na cabeça da criança, de acordo com a neurociência? Não é do meu achismo, do achismo de alguém, dos mais velhos que são antiquados. Nossa, ridículo, isso não tem nada a ver. Será que não? Será que não mesmo? Vamos conversar então sobre as causas, os problemas que acontecem. A gente nem tá percebendo, porque é tudo aqui, ó, dentro da cabecinha da criança. E a gente vai lá e curte, ri, ridiculariza dos nossos filhos. Vamos lá falar sobre o primeiro ponto, o cérebro e a sensação de ameaça que a gente causa nas crianças com esse tipo de brincadeira. O cérebro humano, ele possui uma estrutura chamada amígdala cerebral, que é responsável por identificar perigos. Quando a criança é exposta a uma situação de susto, humilhação ou ameaça, mesmo que os adultos considerem uma brincadeira, a amígdala é ativada como se houvesse um perigo real. Isso dispara na criança, na amígdala, ali na amígdala cerebral, a resposta de luta ou fuga. A criança tem que agir naquele momento, ou eu luto aqui ou eu vou fugir. Por isso que às vezes a criança tem esse rompante de ataque, ou ela se descontrola emocionalmente. Por quê? Porque é realmente uma resposta da amígdala cerebral, que está ali liberando hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente está pensando realmente que é só uma brincadeira, não vai acontecer nada. Nossa, que bobo. Por que você agiu dessa forma? E não é desse jeito. Realmente é o cérebro dela respondendo a toda essa situação. Qual que é o resultado disso? Olha só, o resultado imediato diz aqui, ó. Aceleração dos batimentos cardíacos, tensão muscular, fica rígida, um medo intenso, começa a tremer, começa a dar aquela sensação, sabe, de frio na barriga, uma sensação de desamparo. Gente, tudo isso que eu falei, não tem nada de positivo aqui. E aí a gente vai, faz esse tipo de brincadeira e começa a rir da criança? Ou você vai lá e curte esse tipo de vídeo? Olha só, a primeira coisa que eu tô falando pra vocês que causa no cérebro da criança. Em segundo lugar, que eu quero falar pra vocês, eu falei agorinha que quando isso acontece, a amígdala cerebral ela libera hormônios, para mostrar, dar sinais ao corpo que está acontecendo algo perigoso. E a criança, a pessoa precisa reagir. Então, a segunda parte é essa. Quando esses hormônios são liberados, qual é o impacto disso no corpo da criança? E quando isso é liberado demasiadamente, várias vezes? Quando a criança passa por situações repetidas, quando o cortisol e a adrenalina são liberados no corpo repetidamente, o que pode acontecer? Vamos lá. No hipocampo, que é uma região do cérebro que é responsável pela memória e pelo aprendizado, o estresse tóxico pode comprometer a capacidade da criança de registrar e de organizar informações. Olha só como é perigoso isso. A memória da criança é afetada e o desenvolvimento dela também, porque o aprendizado vai ficar prejudicado. Fora que ela vai gravar essas situações, gente? Vai gravar aquela sensação, vai gravar aquelas imagens e tudo que ela sentiu. Aquilo vai ficar registrado para sempre em sua memória, na sua lembrança. Isso não é uma coisa legal. Outra área do cérebro é o córtex pré-frontal. É uma área ligada ao raciocínio, autocontrole e tomada de decisões. Se constantemente afetada pelo estresse, a criança pode ter dificuldades de concentração, impulsividade e até dificuldades acadêmicas. Bom, nós vimos aí que a criança realmente vai ficar prejudicada. Porque esses hormônios vão ser liberados tantas vezes, que uma hora não começa a trabalhar da forma que deve ser, da forma correta.
vai ser registrado dessa forma. Então ela não consegue mais ter essa tomada de decisões da forma saudável, de uma forma saudável, ela não vai conseguir reagir propriamente, controlando suas emoções frente às situações que ela está recebendo, né, vivendo. E o sistema límbico dela também vai ser prejudicado. O que acontece no sistema límbico, que é outra parte, outra estrutura do cérebro? Vamos ver. No sistema límbico está ali relacionado às emoções. Quando marcado pelo medo, a criança passa a ter maior tendência à ansiedade, insegurança e baixa autoestima. Bom, gente, vocês viram aí quantos problemas na nossa estrutura cerebral por causa de uma simples brincadeira. Eu falei aí do hipocampo, do córtex pré-frontal e do sistema límbico. São 3 estruturas cerebrais que são prejudicadas por causa de uma simples brincadeira. Tudo isso, sendo repetido, pode realmente trazer prejuízos no futuro da criança. O medo, a ansiedade, às vezes a insegurança de ter um bom relacionamento, de não conseguir relacionar direito com as pessoas. Quando a gente é adulto e tem esses problemas, você fica assim, nossa, mas por que eu sou assim? E muitas vezes nem imaginamos que é lá atrás, na nossa infância. E pior ainda, quem causou tudo isso? As pessoas que deveriam demonstrar segurança. Se caso você tenha passado por isso, se você tem tido, tem feito atitudes dessa forma com os teus filhos, vamos parar para pensar no que nós estamos fazendo. Será que realmente as minhas atitudes estão prejudicando o meu filho? Simplesmente por uma brincadeira, por uma curtida, um like, nas redes sociais para viralizar? Vamos parar para pensar nisso. Vamos lá, em terceiro lugar, o vínculo do apego é abalado. Gente, do ponto de vista profissional, algo muito importante que às vezes nunca é falado, não é só a descarga emocional e todos esses problemas que a gente falou na parte cerebral da criança, não. Mas também a gente deve dar a devida importância à parte emocional. Nessa fase em que a criança depende totalmente dos pais, não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente, elas precisam realmente se sentir seguras. E justamente essas pessoas são as pessoas que estão ridicularizando, colocando elas em situações vexatórias, onde elas estão perdidas. E qual é a situação, Qual é a comunicação que isso traz para a criança? O que isso comunica para a criança? Está dizendo ali que ela não pode contar com os próprios pais. As pessoas que deveriam dar segurança para elas são justamente as pessoas que estão prejudicando e machucando emocionalmente essas crianças. Esse rompimento do vínculo do apego entre a criança e os seus pais, eles geram, essa situação gera no cérebro da criança um cérebro mais vigilante, um cérebro desconfiado, um cérebro que não confia em ninguém. A criança, ela aprende de uma forma totalmente errada a esperar pelo pior das pessoas. E futuramente ela cresce com esses problemas. Em termos práticos, vou falar aqui para vocês, olha o que acontece, que tipo de adulto que vira. Pessoas inseguras, pessoas que têm crises de choro frequentes, dificuldades para dormir, e no futuro são pessoas que podem ter problemas para se relacionar com outras pessoas, porque ela não confia em ninguém. Quarto, o riso dos adultos intensifica a dor da criança. Quando a criança passa por uma situação assim e vê todo mundo rindo do que ela acabou de passar, isso mostra para ela que a dor que ela está sentindo não importa para ninguém. Que aquela dor, na verdade, está divertindo as pessoas. Em que ela está sendo o centro das atenções, mas não como uma coisa boa, como uma coisa ruim. Está todo mundo olhando para ela, julgando
e rindo do que ela acabou de passar, que não foi nada legal. Isso ativa circuitos ligados à rejeição e isolamento social. Futuramente, essa criança que passou por situações vexatórias como essa, com o tempo isso pode virar um padrão e ela ter dificuldades em se autorregular emocionalmente. Quando acontece com umas situações difíceis, ela não consegue se controlar, ela vai surtar, ela vai fazer coisas vexatórias na frente das pessoas. E também isso pode, infelizmente, predispor a ser um adulto depressivo. Ela pode também demonstrar depressão por causa disso. Olha como é grave isso, gente. Como uma simples brincadeira, que na verdade não é brincadeira, pode trazer os nossos filhos a situações prejudiciais para o resto da vida. O cérebro infantil é moldado pelas experiências que ela vive. Cada gesto de cuidado fortalece conexões neurais ligadas à segurança, amor e confiança. Mas cada gesto de humilhação ou ameaça ativa caminhos do medo, do estresse e da insegurança. Essas brincadeiras, inofensivas, podem trazer muitos perigos reais para a criança. Infelizmente, nós vimos aí vários problemas que podem realmente acontecer com os nossos filhos num futuro por causa dessas brincadeiras, principalmente quando é repetida, quando ela passa por situações repetidas dessa forma. O que para a internet, é diversão, brincadeiras, na verdade para a criança não é nada disso. Para a criança pode sim se tornar um trauma. E infelizmente quem está criando esse trauma na vida da criança são os próprios pais. Gente, eu não estou generalizando, estou falando aqui de situações dessa forma aí como nós colocamos no vídeo. São situações que eu sei claramente, que não são todos os pais que concordam, não são todos os pais que fazem isso. Mas às vezes nós assistimos situações assim e a gente ri, a gente curte, então a gente também tem um dedinho de culpa ali sim, tá? Então nós precisamos prestar atenção em como nós estamos criando os nossos filhos, mas também se a gente está aplaudindo esse tipo de situação quando outra pessoa faz e viraliza na internet. Acho que isso não é legal, Nós vimos aí todos os prejuízos que isso traz para os nossos filhos. A pergunta final que eu faço para você é: que tipo de memória você quer deixar gravada na cabecinha dos teus filhos? Uma memória ruim, uma lembrança ruim, uma lembrança que traz uma dor, que traz uma sensação de humilhação, de abandono, de medo, de insegurança, de ansiedade, ou simplesmente memórias legais, memórias que eu não gostaria de esquecer nunca, memórias que a gente gostaria de voltar no tempo para vivê-las novamente, Memórias que ficaram ali gravadas e trouxe alegria ao coração. Que tipo de memória? Eu gostaria de convidar você a estar mais presente neste canal, de compartilhar com outras pessoas. Veja aí os outros vídeos, cada vídeo sempre trazendo informações para o nosso crescimento como família, como ser humano. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, como eu disse para você, curta aí, vire membro, se inscreva neste canal aí, Amor que Ensina, porque realmente é para ajudar a cada um de nós a melhorar, sempre a viver uma transformação. Eu espero que você tenha gostado deste assunto. Coloque aí nos comentários o que você achou. Você concorda com o que eu falei aí? Você já viu uma situação dessa? Deixe aí a sua opinião. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. Eu te agradeço por estar aí, nos ajudando, fortalecendo e principalmente aprendendo. Obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.